Oi, pessoal. Tô passando algumas dicas da apostila para vocês irem fazendo, porque nós não sabemos quanto tempo vai durar esse afastamento. Então, eu vou passar algumas coisas para vocês fazerem da apostila, tá bom? Olhem lá na apostila, tem também esse conteúdo todo no livro. E se tiver alguma dúvida, olhem, pesquisem na internet, né? Eu sei que o Khan Academy é um pouquinho complicadinho às vezes, mas também os vídeos ajudam bastante, tá? É só pesquisar pelo tema, né? Aqui no caso, retas paralelas, cortada por uma transversal, teorema de Tales, semelhança de figuras, tudo bem? Então vamos lá. Página 20, no finalzinho da 28, 29 e 30, tem as construções geométricas da bissetriz, tem ensinando passo a passo. Você precisa de um compasso, de régua, e ele ensina todo o passo a passo para fazer as construções. Então, tenta fazer a construção, ver como que ele fala, se tiver dúvida o que é bissetriz, né, de alguns vocabulários, procura na internet que tem todas as definições, procura no livro, no seu livro didático do oitavo ano tem essas definições, tenta fazer as construções geométricas que tem ali, que é interessante, é legal de fazer, não é chatinho, é legal para passar o tempo, né? E é uma geometria bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, porque na sala de aula às vezes não dá tempo de fazer a construção, passo a passo, bonitinho. Então, olhem direitinho lá na apostila, no livro, na internet, se tiver alguma dúvida, tá bom? Até! Na 30 da apostila de vocês, tem isso daqui, que são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos A, B, C, D, E, F, G, H são ângulos que recebem uma nomenclatura. Dá para perceber que esse ângulo e esse daqui, ó, o A e o B, eles têm a mesma medida, como se fosse a tesoura quando abre e fecha, né? O tanto que você abre a tesoura é o tanto que vai abrir a lâmina. Então, é o mesmo ângulo, né? Esse ângulo e esse ângulo, tanto o E e o E e o F são iguais, congruentes, e eles são chamados opostos pelo vértice, porque o vértice é aqui, né? Eles estão unidos pelo vértice. O A e o B também estão unidos pelo vértice e são congruentes, do mesmo tamanho. A mesma coisa acontece aqui, ó. O C e o D são opostos pelo vértice, ó, vértice, um de cada lado, eles são congruentes, a mesma coisa, o G e o H, eles estão unidos pelo vértice, um de cada lado, opostos pelo vértice. Então, esses ângulos aqui, eles são, a nomenclatura, eles são chamados opostos pelo vértice. Agora, o B e o C também são congruentes, são do mesmo tamanho. F e G também são congruentes, só que eles estão entre as duas paralelas, então eles são chamados de alternos internos. Já o A e o D também têm a mesma medida, mas estão fora das paralelas. O E e o H também são congruentes, mas estão fora das paralelas. Então, eles são chamados de alternos externos. Os A e o C são congruentes, mas um está dentro, fora da paralela, e o outro está dentro. A mesma coisa, o E e o G são congruentes, mas um está fora e o outro está dentro das paralelas. Eles são chamados de ângulos correspondentes. Esses outros pares também são chamados de correspondentes. Essa classificação vocês vão usar para resolver o exercício da página 30, né? Porque daí você sabe quem são os ângulos congruentes, que tem, ou seja, que tem a mesma medida. Dá uma olhadinha lá na apostila. Próximas páginas tem um exercício sobre o Teorema de Tales, que usa essa ideia também do ângulo ser congruente, só que eu tenho daí 3 retas paralelas e 2 transversais. Teorema de Tales vocês viram ano passado, que significa que se eu mexer isso daqui, essa paralela, eu abaixar essa paralela, ela tem que continuar paralela, ou seja, não se encontrando com essa, né? Então, se eu abaixo essa paralela, esse segmento diminui proporcional a esse segmento. Então, por isso que a gente estava revendo proporcionalidade, porque aqui a gente vai usar proporcionalidade. Esse pedaço é proporcional a esse pedaço é proporcional a esse. Então, eu monto uma proporção, tá vendo? Ó, 5 sobre x, 2x menos 1, igual a 4 sobre x mais 1. Vou multiplicar
Cruzando, como a regra de 3, vai ficar 4. 4 vezes 2x menos 1 igual a 5 vezes x mais 1, certo? Aí eu vou ter que fazer uma distributiva, 4 vezes 2, 8, 4 vezes menos 1, menos 4. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Quem tem x passa para cá, quem é número passa para lá. X, operação inversa, estava somando, passa subtraindo. Então, menos 5x. Igual a 5, estava subtraindo, passa somando. 8 menos 5, 3x. 5 mais 4, 9. Operação inversa, está multiplicando, passa dividindo. 9 dividido por 3 é igual a x. Quer dizer que aqui o x vale 3, ou seja, 3 mais 1, 4. E aqui o x também vale 3. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Tá? Você resolveu o teorema de Tales usando a regra de 3. Pensa, tem a semelhança de figuras, semelhança de triângulos. E na apostila nem tem tanto exercício, mas para vocês realmente verem a definição do que significa, tem bem explicadinho lá no livro. O que significa triângulos semelhantes? Você vai perceber que se você pegar um triângulo, o mesmo triângulo, você fizer ele em 2 tamanhos, ampliação e redução desse triângulo, o triângulo tem que permanecer com o mesmo ângulo. O que muda é a medida dos lados. O lado vai ficar menor ou maior de acordo com a ampliação. Você não pode pegar um triângulo e mudar o ângulo, né? Porque senão ele vira outro triângulo, não é o mesmo. Então, você vai reparar isso, que os triângulos é exatamente o mesmo triângulo, só que ampliado ou reduzido. E os ângulos são iguais, os ângulos permanecem os mesmos. São os lados que aumentam ou reduz. Tá? Dá uma olhadinha lá na apostila para ver se você entende o que é semelhança de triângulos, tá bom? Tchau!